Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas da Alma, dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo, que é ligado ao Centro Espírita Cristão. E hoje nós trouxemos aqui a Lucila e a Alexandra como convidadas para nós falarmos de um tema muito importante, que é a evangelização infantil. Então, começando bem desde o comecinho. Então, sejam muito Muito bem-vindas, obrigada. Lucila, Obrigada pelo Alexandra. convite, primeiramente, É, né? E que nós possamos passar tudo que nós aprendemos para que dê uma facilidade para todas as novas evangelizadoras, porque nós estamos precisando muito. é De novos verdade, evangelizadores. precisamos muito. E de crianças É, também, né? porque é o futuro das casas espíritas, né? Com Aliás, é o certeza. futuro do planeta, mas eu digo que uma casa espírita é feito dos mais jovens, né? Porque Sim, nós vamos aposentando, eu É, brinco, a gente já tem que passar o bastão para alguém, tem. que venham as crianças, né? sim. Exatamente, exatamente. E nós gostaríamos de começar com uma oração. E aí eu não sei qual de vocês gostaria de fazer uma oração para a gente, como se fosse abrir um trabalho aqui. Tá, tudo bem. Quer que eu faça de novo? Pode fazer, Então Lulu. tá. Então vamos nesse momento, né? Agradecer imensamente ao nosso querido Pai da vida por tudo que recebemos, por tudo que temos, por tudo que todos os dias nós recebemos, que é mais um dia para vivermos intensamente. E que esse nosso bate-papo possa chegar a todas as pessoas que têm no seu coração o amor para trabalhar com as crianças. Querido Mestre Jesus, nos abençoe e que nosso trabalho possa gerar muitos frutos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Tá bom? Deus. Tá ótimo. Mas vamos lá. Vamos. Então, gostaria primeiro assim que cada uma contasse um pouquinho desse envolvimento que tiveram, né, com a questão da evangelização, como que foram parar lá nesse lugar. Eu sei que Lucila também tem muita história para contar, né, que já é uma Nem, evangelizadora nossa, antiga, e a É. Alexandra também, que tem também. bastante repertório, né? E que, na verdade, eu acho que o importante dessa conversa é como você mesma disse, em sua oração, que a gente possa também incentivar novas evangelizadoras, evangelizadores, Sim, para só tratar com as crianças e deixar esse convite para as famílias também, da importância de levarem seus filhos às casas espíritas, né? exatamente, viu, Carla? Porque não é só as crianças, os pais também precisam ter essa consciência. Os Uhum. meus, às vezes, quando começaram a crescer mais, mas hoje eu tenho uma festinha. Eu falei, tudo bem, você já vai arrumadinho, pega seu presentinho. Depois que terminar a evangelização, eu levo vocês para a festa, não tem problema nenhum. Uhum. E iam, às vezes iam de tromba, mas não tinha problema. Eu Uhum. falei, até os 18 anos, Tem eu que. tenho o dever de conduzi-los. Uhum. Depois aí, né, eu deixo a cargo de vocês. Claro, agora eu gostaria que eles estivessem já, mas é o tempo deles. Sim, Eles têm a sementinha, eles sim. sabem, eles oram, então eles sabem onde buscar, né? Uhum. Então, eu já fiz a parte que era a principal, levá-los para a evangelização, mesmo que eles iam E você começou a participar da evangelização porque você levou os seus filhos ou você já era evangelizadora e trouxe os seus filhos? Como que foi isso? eu comecei primeiramente, eu conhecia o espiritismo. O primeiro dia que eu entrei na casa da minha sogra não, que ela foi uma segunda mãe. Eu entrei na sala, passei, voltei, eu vi o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, nossa, mas esse livro, eu nunca tinha visto, esse livro não me é estranho. Aí eu fui lá falar, Dona Sara, que livro que é aquele? Ela ficou meio com dedos, porque antigamente não se podia falar. Sabe o que que é? Nós somos espírita. Eu falei, mas ali eu tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Com certeza. Eu falei, posso levar o livro? Hum. Posso. Bom, fiquei encantada. Meu marido já falou, ai, meu santo, agora ela não vai sair nunca mais. "Shh." Aí eu falei, Dona Sara, quando você vai para lá? Eu quero ir. Aí eu fui. Os olhos brilhavam, né? Nossa, que delícia! Eu estava ali, eu estava achando as respostas para as minhas perguntas, né? E lá fui eu. Aí comecei.
Só que aí eu morava na Lapa nessa época. Aí eu fui trabalhar lá em Alphaville. Aí eu falei pro meu marido, então nós temos que mudar para lá, porque eu quero ficar perto das crianças, não quero largar eles sozinhos. Tá, vamos morar para lá. Aí fui morar lá. E aí ficou difícil de ir para São Paulo, Sim. que era no viaduto do Chá. O prédio era pertinho. Fiquei procurando. Aí um dia, do lado, a dona Marilinha Alvarenga, que é a fundadora, eu falei, a senhora não conhece algum centro aqui perto? Porque o meu é muito longe. Ué, vai lá e me procura. É o meu, o nosso, vai lá. Aí fui, era um prédio pequenininho. E ela falou, olha, nós temos... Aí passei pela entrevista, conversei com ela. E ela falou, nós temos evangelização. Nossa, meu olho vibrou, né? Brilhou, vibrou. Comecei a levar as crianças. Só que eu tinha que aguardá-los. Aí eu peguei e falei assim, escuta, como eu não nasci poste para ficar parada, eu posso ajudar em alguma coisa? Uhum. Ai, você pode ficar preenchendo as fichinhas? Ai, comecei. E fui, levava eles. Aí teve um dia que chegou e falou, olha, hoje não tem ninguém para ficar naquela sala de evangelização. Você, por favor, você vai lá, fica com eles e fala alguma história. Como assim? Como assim? Eu nunca, né? Não, ó, pega esse livro. Aí fui, entrei. Aí fiz uma oração e fui, né? Comecei a ler, passar historinhas para eles. Aí eu sei que deu certo. Eu falei, nossa, saí de lá suando, né? Primeira vez me entregaram assim, ó, entra lá e tchum, né? Aí comecei a gostar. Aí ia ter o curso. Peguei, fui fazer o curso. Aí desde então não larguei mais, né? E eu fugia, porque toda hora falava assim, nós vamos precisar de uma vice-diretora. Aí eu queria bastidor, saía. Até que chegou um dia e falou, olha, nós precisamos de uma diretora. Lu, você já está há muitos anos, você precisa nos ajudar, não tem, as novas não querem, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai, traz a cruz, assim, tipo, né? Vamos lá. A diretora na área de Da evangelização infantil. evangelização infanto-juvenil, né? Mas naquela época era a Ana Raci que vai depois dar Uhum. o depoimento dela. Ela ficava com os Os jovens. jovens. E aí eu toda hora precisando de evangelizadora e eu ficava prestando atenção nas mães que estavam ali. Aí eu olhava para uma e falava assim, vou convidar aquela. Aí ia lá, convidava. Você não quer ficar só para você observar na sala das crianças? Ai, mas eu não sei. Não, só para observar. Bom, lá ia ela. Ai, adorei. Eu quero sim ajudar. E fui pegando, até que um dia eu peguei umas e outras aqui. Então a Alexandra Eu sou discípula dela. Entendi. Sou. Via lá e falava assim, nossa, ela tem um perfil. Aí eu vou lá. Bom, o não eu já tenho. O sim eu vou. Meu marido diz que eu sou muito fuçadeira e xereta, mas eu sou, infelizmente sou assim. Aí eu fui lá, ai, Alexandra, você não gostaria de ir lá, né, ficar lá com os pequenininhos? Só para você ver, para você dar uma forcinha, ajudar. Aí ela pegou né, No susto, parece como que você. não fui eu, tipo, Você foi É intuída. intuída, com É, certeza. Intuída, né? Eu acho que os caminhos aquela já estão ali. cruzados antes de nós sabermos que eles estão Não cruzados. tenho né? dúvida. E ela começou, nossa, aí já fomos fazer, ela fez o curso, aí depois ela me ajudou a fazer curso. Aí chegou um dia que eu tive que pedir, eu tinha que ficar mais, acho que 2 ou 3 anos, né? Aí eu não tinha quem fosse minha vice. Eu falei, ai, Lelê, você não quer ficar, né, como vice? Ai, Lu, o que eu faço? Eu não sei, sabe, aquelas coisas assim. Falei, não, vamos lá. E ela ficou, Na nossa. verdade, a gente gosta da sala, né? A gente não quer a parte burocrática, mas alguém tem que fazer, Uma hora né? tem que Em algum momento a gente tem que fazer. Sim, e eu acho, pensando nesse seu relato inicial, o quanto muitas vezes a gente fica com medo desse novo, Sim. né? E a gente não se dispõe a se abrir para que é uma grande aprendizado, né? Um grande aprendizado. Então, Não lidar tenho com dúvida. crianças nesse caminho, o quanto vocês não aprenderam com as próprias crianças, não fizeram refletir, voltar atrás em algumas coisas, né? Para repensar. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente poderia
deixar como uma mensagem mesmo, né? Se abra para o novo, se vierem bater na sua porta, por algum motivo, Não fuja. abra, não fuja. Eu Por fugi quê? muitos anos num Porque vai dia. dar tudo certo. Porque lá Deus. no plano espiritual, tudo isso já está traçado. Então, eles precisam de nós para a execução, né? São dos nossos braços. Então, é só confiar que as coisas vão. Exatamente. Mas e aí, Com Alexandra? certeza. É. Aí Você Ela foi foi pescadinha. discípula Ela foi uma das complementando, né? da pescadores de Lucila. Jesus. Complementando a Elu, eu não sou de família espírita, Não, eu também esqueci. não era espírita, então também mudei para Alphaville por questões de trabalho, que era melhor para o meu esposo. E na época eu tinha 2 crianças, um bebê de 3 meses e uma menininha de 3 anos. E eu vi lá a casa espírita, fui em busca de, acho que uma cirurgia espiritual, que estavam anunciando na época, e eu fui lá conhecer e fiquei. E aí me indicaram, passei pela cirurgia espiritual e falaram, traz as crianças para evangelização. Comecei a frequentar, na época a Lucila era diretora, estava diretora, e então eu ficava como mãe, porque eu tinha um bebê, então eu não podia trabalhar, não podia ajudar. Isso foram 3 anos. Nesses 3 anos, quando meu filho, o menor, cresceu e foi para a salinha, que era a partir de 3 anos naquela época, aí ela me pescou. Então, assim, aprendi muito. É como você falou, eu lembro muito disso. Eu falo que quando o trabalho nos chama, é porque temos condições. Sim. Desde que a gente tenha esses olhos de ver, né? De se preparar, de estudar. Porque as pessoas, hoje eu gosto muito de falar isso e frisar para as famílias que evangelização não é brincadeira, não é creche, não é recreação. Nós estamos ali, não é uma escola também, mas nós estamos ali para falar de Cristo, né? Das doutrinas. Então eu falei, eu trabalho para Jesus. Então é o acolhimento, o amor dentro das bases, né? E aí eu fui aprendendo, estudando, a gente ia muito para os cursos fora de São Paulo, em Uberaba, aqui em São Paulo, a gente fez muitos cursos na federação. E a gente vai se capacitando, né? Porque eu acho que primeiro você tem que conhecer a doutrina, né? A codificação é fundamental para a nossa base. E receber. E aí nisso já se vão longos anos que eu estou ali na evangelização, acredito que mais de 20, porque as crianças eram pequenas, agora são adultos. E é muito enriquecedor, né? Hoje eu tenho pessoas maravilhosas que contribuem, o trabalho cresceu muito, é como a Lucila falou, a casa cresceu, o número de pessoas que passam ali assistidos são enorme. Então hoje a gente tem mais de 100 crianças semanalmente ali, todos os sábados, né? Inscritas no programa de evangelização. No programa de evangelização. Então a gente tem um método sistematizado que seguimos, planejamento de aula, né? Então, assim, são 33 encontros no ano, a gente tem tudo. E graças a Deus as pessoas vão chegando, né? Porque a gente consegue hoje braços, como você falou, para trabalhar. Então, assim, eu brinco que eu fico pescando as virtudes e os talentos de cada um, né? Você é bom na informática, então vamos fazer essas planilhas e organiza isso, e tudo fica redondinho, uma equipe muito legal, né? E conta assim um pouquinho mais, Alexandra, qual é a faixa etária desse público da evangelização infantil? Se elas são em horários próprios para ela ou elas são em horários de funcionamento, porque as casas pequenas, as casas menores, normalmente a evangelização acontece no mesmo horário em que os pais estão nas palestras, em tratamento. E acabam, tipo, se a família vai, a criança vai, se a família não vai, a criança não vai. Então, como que é selado, ou como que é estimulado primeiro esse compromisso dessas famílias, entendendo que a evangelização faz parte da formação ética, moral, que a gente estava até conversando há pouco tempo, da criança, e como que é trabalhado tudo isso, né? Como que vocês conseguem fazer com que as famílias, com que entendam da importância da evangelização? Boa pergunta. Hoje, eu entendo que as casas espíritas têm formatos muito diferentes, né? E realidades muito diferentes. Eu só posso falar
do semeador, Sim, porque é onde eu trabalho hoje. É uma casa que cresceu muito. Então, sim, nós temos o sábado de manhã é dedicado às crianças lá na casa. Então, assim, logo cedinho tem assistência espiritual, que é o passe, os tratamentos para as crianças, e na sequência nós iniciamos com a evangelização infantil, infanto-juvenil, que vai de 0 ano a 17 anos e um pouquinho. Então, assim, como eu falei, é um programa sistematizado, então tem uma continuidade. As crianças que começam conosco pequenininhas e tem aquela frequência, porque isso é uma coisa importante que você falou, a criança depende do pai. sim. Se o pai não vai, escola tem muito evento final de semana, então às vezes eles faltam. Por isso a gente fala que é continuado, porque eles ficam 2 anos em cada salinha, são 8 Isso que eu turmas. queria entender. São Então, 8 turmas, então de 0 a 2 anos e 7, depois 3, 4, 5, 6 e assim por diante até 17 anos, quase 18. Se a criança tem uma constância e frequenta todos esses anos com uma certa regularidade, ele já pode ir para os cursos básicos, ele pula preparatório, porque ele já tem uma base, um conceito, né? Nós trabalhamos todos os livros da codificação. Isso acontece regular, porque tem famílias, as famílias frequentam, né, Lu, bastante, com, claro, ausências. A gente recebe crianças o ano todo, então não é como os cursos de adulto que tem que começar. Exato, a gente recebe o ano todo. Então, assim, não funciona no horário de palestra pública a evangelização, mas hoje nós temos o Minutinhos com Jesus, que é 45 minutos, que acontece domingo de manhã e à tarde, e às quartas-feiras à noite. Esse sim é no horário das palestras públicas, porque aí os pais podem assistir tranquilamente, eles ficam com uma equipe, com as meninas que são treinadas, e ali nós trabalhamos só o evangelho infantil e as parábolas. Também tem um programa que é a parte do trabalho que fazemos sábado. Nossa, então que bacana a gente pensar que tem uma estrutura. Tem. E principalmente para manter essa estrutura, lógico que tem que ter a demanda dos profissionais, né, das pessoas que acolhem, mas também tem que ter um número, né, para encher essas salas. Claro. Porque essa também é uma grande questão nas casas menores que acabam não conseguindo fazer um programa tão aprofundado e ampliado ao mesmo tempo, porque às vezes tem uma criança de 5, uma de 9, outra de 13. E o caso? E aí você tem que fazer uma turminha única. bem bolado, uma turminha que você única. consiga atender uma criança que é não leitora, por exemplo, de 5 anos, um de 13 que é adolescente. Então, você acabou de falar que a sua turma atual é mais ou menos assim. E como que é feito, então, esse trabalho para que a gente possa inspirar essas outras pessoas a ter ideias de como atender melhor públicos, às vezes, tão variados dentro da casa? Variados e também não são frequentes. Não. Que nem nós temos uma sala, vamos supor, desse tamanho aqui, e que a minha amiga, a Dirce, a gente põe um biombo e ela fica com os de 8,5 até 13, e eu fico com os pequenininhos de 3 até 8. Aí, 8 anos, eu vejo que eles já podem passar para lá e eu passo, senão eles ficam lá. Aí é lógico que essas crianças muitas não sabem ainda nem ler nem escrever. Então eu faço muito lúdico, mas eu conto a historinha e passo muita coisa para eles, que é a fixação, né, da historinha. Agora, minha amiga não, ela já entra num outro patamar, ela passa alguns vídeos e eles vão conversar sobre esse vídeo. E eles gostam muito, porque ela já fala, sabe, o que é mesmo. Mas eles não são frequentes. Às vezes vêm, às vezes não vêm. E é justamente na hora que eles estão na palestra e fazendo os atendimentos que eles precisam. Né, na hora de funcionamento da casa. Então não é específico para isso. Nós até queríamos, eu conversei com a Lili, que é a nossa diretora, de colocarmos no sábado de manhã, que nem lá no semeador. Aí fui conversar com algumas mães, elas falaram, olha, de quarta-feira eu não tenho com quem deixar, eu tenho que trazê-los. E no sábado eu vou ter que trazer de novo. E aí não dá, porque eu tenho condução. As rotinas, né? É diferente
o nosso público lá é diferente do público. Sim. Uhum. Elas dependem de ônibus, né? Vem o pai e a mãe, mas eles vêm de ônibus, não tem carro como é a turma lá do semeador, que todos têm carro, né? É uma completamente diferente. Então, eu vou trabalhando com eles, mas eu fiquei tão contente que ontem eu fui dar uma aulinha para eles e o Lorenzo, que já é meu aluninho faz muito tempo, falou: Nossa, tia, você já deu. Não, tia não, ele fala prof. Prof, você já deu essa historinha lá atrás, eu lembro da historinha. E eu tenho o Marcelinho lá, bonitinho. Eu falei: Então, vamos fazer agora um outro tipo. Então, eu vou, né? Eu falei mais coisas para eles, né? E aí a Dirce complementou, porque ela só tinha o Lorenzo e mais um menino que chegou novo. Aí até eu perguntei para eles, vocês vêm da onde? Ah, de Barueri. Vocês frequentam o quê? Uma igreja. Então eles devem ser católicos ou devem ser É de alguma outra de uma outra religião. Mas eu não questionei. Aí eu só falei, mas eu só falo mesmo, coisa... Seja bem-vindo Bem-vindo aqui à sua casa. É o acolhimento, né? É o acolhimento. É Nós falamos de Jesus, eu tenho um Jesus grande lá. Vocês perceberam que ele está batendo na porta e não tem maçaneta? O que será que ele quer? Né? Como que ele vai entrar? Aí sempre tem um que fala assim, será que é no nosso coração? Isso aí. Você tem que saber deixá-lo entrar, abrir o seu coração e deixar ele aqui dentro. Quem está com ele não precisa ter medo. Né? Então é uma coisa gostosa, mas eles não são frequentes. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Eu lembro, Sim. Eu também me tornei espírita bem adulta, né? E meus filhos ainda chegaram a fazer catequese, porque eu também venho da Igreja Católica. E eles fizeram lá 2 anos de catequese, os dois. E lá tinha uma cobrança de frequência, que era até ruim, eu acho, né? Mas que não podia faltar, então gerava até um estresse nas crianças, porque não podia faltar e tudo mais. Mas, por outro lado, você tinha durante 2 anos a garantia da frequência daquela criança. Já na evangelização infantil, e assim como eu acho que em todas as casas espíritas, a doutrina sempre nos é um convite, né? Sim, Nunca é uma imposição. não se impõe nada. Então, a evangelização também não poderia ser imposta, não pode ser diferente. Ela tem que ser um convite, uma sensibilização das famílias, né? Uma responsabilidade, cultivar esse senso de responsabilidade sobre essa importância para os pais, porque é como você mesma disse, eles dependem das famílias para levarem, né? Então, não tem como. E aí, vocês, as duas, tocaram muito no assunto da formação, que passaram por formação, por estudos. Se, de repente, eu quero me tornar uma evangelizadora infantil, ou se eu já trabalho numa sala de crianças, às vezes, e quero aprofundar a minha prática, aprofundar o meu trabalho, para que ele fique realmente mais, tanto prazeroso quanto eficiente. Existem cursos que são oferecidos dentro das casas, ou tem que ir para a federação, ou tem que ir para a FIESP? Como que é esse caminho inicial? Olha, acho que é mais na Fiesp que na federação. Eu posso falar assim, né, por nós, há um mês atrás, nós tivemos alguns encontros para capacitação de pessoas para trabalhar, porque como a gente estamos numa casa grande, uma demanda grande de crianças, a gente tenta, né, envolvê-los da melhor forma possível, como você falou, para que eles queiram retornar, né? Nesse momento que a gente está com as crianças, tem o encontro dos pais, então a gente também envolve as famílias. Então a gente tem, assim, depois da pandemia ficou um pouco mais complicado, nós fazíamos cursos grandes, convidávamos pessoas de outras casas espíritas. Agora a gente tem feito como? Eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, foram 3 finais de semana o encontro, sábado, o dia todo, e nós convidamos pessoas da casa, porque aí tem um pré-requisito, né? Tem que ser espírita, tem que ter um conhecimento, ter feito ou estar fazendo os cursos da casa, né? Porque você tem que ter o conhecimento, afinal de contas é o que nós trabalhamos. Então é preciso sim. E quando as pessoas nos procuram,
A gente vai, mesmo que seja de outra casa, a gente conversa, identifica. Por exemplo, o Lucas trabalha conosco agora. Então, assim, a gente passa o nosso trabalho, como é feito na nossa casa. Então, ele faz um certo treinamento, mas isso a gente faz até, senta eu, Luciana e combinamos, mas é necessário que tenha uma capacitação. Hoje nós não vamos, é claro, como a Lu falou, São Paulo, né, na federação, FESP, sempre tem, mas são cursos extensos. Que eu até gostaria de fazer. Da federação é 1 ano, todos os sábados. Eu estou trabalhando todos os sábados, então eu não consigo, né? Então a gente pega o material que nós temos, compilamos isso e fazemos o treinamento na própria casa. A gente tem feito assim para capacitar as pessoas. Porque eu entendo que cada casa tem a sua realidade, isso a Sim. gente já falou aqui, e que cada um vai ter que trabalhar em cima da sua realidade, com o material que tem, né? Humano e físico. Mas muitos cursos que são oferecidos, né, que a gente chama, né, introdução ao evangelho, os básicos, os mediúnicos, eles têm um ensino mínimo básico que é sugerido, né, pela própria federação. Para evangelização infantil, tem algum material assim que norteia um pouco esse trabalho? Ou vocês foram construindo realmente em cima da experiência de vocês, do que foi dando certo, pegando encontros, cursos, né? Hoje nós seguimos, no Semeador a gente segue o material da federação, mas foi formado assim. Eu falo que a gente começou com a Lucila plantou toda a sementinha ali, Marília, Alvarenga e Lucila, e a gente foi formatando, melhorando. Eu lembro quando a Luciana veio trabalhar conosco, a Lu Schmidt, que a Lucila falou, olha, hoje a gente trabalha com pastinhas, todas as aulas estão arquivadas aqui. Ela falou, então vamos informatizar isso, e aí hoje a gente tem cadastro das aulas, todas, né, em recursos acessíveis a todos os trabalhadores ali, das famílias, dos alunos, então a gente foi melhorando, mas foi um trabalho de formiguinha que começou e foi num crescente. E quanto tempo? Uns 30 anos, isso já? Mais ou menos. Mais, né, Lu? Comecei em 91. Lá no Semeador? Eu comecei em 2000. Então, também. Comecei em 2000 como mãe. Que eu comecei a trabalhar, eu posso dizer que 2003, 2004 aproximadamente. Tá, então realmente 20 anos. Então foi uma construção. Foi. Hoje eu olho para trás e assim, aprendi muito. Aprendendo. Estou aprendendo, porque como a gente comentou, dos bebês, evangelização no ventre, é tudo muito novo ainda para mim. Então, mas é uma alegria. Esse vem depois, né? Não, mas a gente pode falar agora. Porque antes de começar aqui, a gente tem uma conversa paralela. E a Alexandra estava nos contando que já tem evangelização de bebês. Então, eu falei, nossa, mas bebês? Ela falou, não, bebês mesmo. E aí agora eu vou te convidar, Alexandra, para você contar um pouquinho sobre como é evangelizar um bebê e como que é esse trabalho que você estava me mostrando tão lindo, que já agora você já me falou que é antes, que começa no ventre. Então vamos começar desde a concepção, na verdade, desse espírito que já está ligado a essa mãe. Esse trabalho já existe, claro, não inventei a roda, eu não, a turma. Então, assim, a Cíntia Vieira, eu estava falando com você, é uma evangelizadora específica desta área de ventre, de bebês, ela é de Minas. Então, assim, existe já os cursos, o primeiro contato que eu tive foi com o pessoal da USE, como eu já tinha comentado aí nos bastidores com você. E no Semeador nós fazemos isso há 2 anos, esse é o 2º ano, nós introduzimos muito recentemente. Quem fez os cursos foi a Janaína, uma evangelizadora muito querida que está conosco. E ventre nós ainda não temos, porque ele é mais complexo, envolve psicólogo, tem que estar o casal, ou a mãe, se é só a mãe solo, enfim. Então, eu já vi algum material sobre, mas não trabalhamos. E o de bebês, como a Lucila falou, já era um sonho antigo, né, Lu? Nossa, bem. Só que não tinha espaço físico, porque são aulas muito lúdicas, né? E fica a família, geralmente fica o casal, ou se não dá só a mamãe, só o papai na sala, às vezes algum avô, avó quer participar.
Então, ele é construído são vários momentos, né? E a gente trabalha a codificação. Esse ano a gente começou com a Gênese, então a gente está na formação do planeta e vai introduzindo. E o mais encantador, que é o que você falou, né? É o envolvimento das famílias. E as criancinhas, já de um ano e meio, semana passada a minha colega, ela é professora, então ela teve evento na escola, não podia, eu fiquei com os bebês. Quando eles entram e olham assim, cadê a tia Jana? Então, assim, cria-se um vínculo com a criança, com as famílias, né? E a gente trabalha o básico, olha, a plantinha, a água, e é tudo criação de Deus, é muita música, e é muito rico. É um trabalho lindo de ver e de presenciar. Eu fico encantada. E como que é o envolvimento dos pais nesse momento? Porque são crianças realmente pequenas, que vocês falam que precisa da presença dos pais, Sim, não só porque muitos não não, andam, cuidado, poderiam claro, chorar e tudo mais, exato, mas tem um objetivo maior por trás claro. do porquê que esses pais são tão importantes nesse momento que estão com as crianças durante esse trabalho. Olha, eu diria que alguns ali que chegam até nós, ou são estudantes novos da doutrina, ou não são, e aí começam porque eles querem participar. E como a gente encerra todo o final do encontro, que é de 1 hora, com um trechinho do Evangelho, a gente vê a surpresa e a alegria no rosto deles e como eles ficam impressionados. Por exemplo, a gente vai trabalhar a parábola do semeador. Então, outro dia, a gente faz todos os pássaros de feltro, é tudo muito lúdico. Então, assim, distribui sementinha no saquinho para a criança tocar, para o pai tocar. E eles falam: nossa, mas é possível falar de tudo isso com uma criança tão pequena? É. E aí a gente finaliza com uma sacola do Evangelho, cada semana uma família leva. Então lá tem o boneco de Jesus em tecido, o Evangelho infantil, alguns livrinhos, cartinhas com frases. E qual o compromisso? Que ele faça o Evangelho toda semana com o seu bebê, com o seu filhinho. Então é um material que a gente plastifica, que a criança pode manusear, mexer. E aí ele assina o nosso caderninho e semana que vem ele retorna, traz o evangelho e vai para o amiguinho. Nisso a gente começa a criar também o hábito do evangelho no lar, que muitos não o têm, né? Então, eu acredito que, claro, a gente está plantando no bebê a semente, só que o foco maior ali está sendo aquela família como todo. Sim, e que bacana essa ideia. Então, a sacolinha eles levam, cada dia, É uma cada sábado retorna, é uma família, e ela devolve no outro sábado, e exato. assim vai. E aí O eles evangelho chegam, viajante, itinerante. exato, e eles chegam e tem o depoimento. Olha, eu consegui fazer todos os dias. Ah, eu não consegui, eu só fiz 2 vezes. E aí é quando você tem também a abertura de abordar. Olha, mas tem o hábito de fazer. Você sabe que tem que ter um horário fixo, que você precisa desse hábito de higienização do seu lar, né? Que a gente cuida da parte física, mas tem que cuidar da parte espiritual. Então, é uma construção. Quando é o segundo ano, como eu te falei, então assim, a gente vê os pais do ano passado batendo, alguns ainda estão conosco, aqueles que ficaram maiores e foram para o jardim, ficam batendo no vidro e fazendo, ai, que saudade e tal. Então, assim, você fala ali, eu plantei uma semente. É muito gostoso. E o fortalecimento, né, desse vínculo Sim, do pai com a criança, o fortalecimento afetivo, então do estar junto. Então, são coisas que essa criança vai levar para o resto da vida dela, eu não tenho dúvida. dentro, né, dela, desse momento que ela vai lembrar de um pai e uma mãe estando lá realizando essas É muito atividades, lindo, né? muito lindo. Eu não tenho dúvida. É E tem muito bastante bebês gratificante. já? Olha, 8, 9 bebês, Bastante. oscila um pouco. É como a Lucila falou, tem famílias que nem sempre vão, porque tem irmãozinho maior e Às vezes compromisso de fica doentinho escola. também, né? Mas é nessa média. Já teve final de semana assim de ter 10, 12. Mas é Olha. uma média, é novo ainda. Muitas pessoas chegam até nós, como você falou, lá no próprio semeador, falando: nossa, mas eu não sabia desse trabalho. Minha filha tem um bebê, enfim, conhece alguém que tem um Sim. bebê. Eu vou divulgar. Por isso, até a gente está colocando no Instagram e divulgando para ver se torna mais Sim. popular ali. Sim, porque é uma inovação essa faixa etária tão pequenininha. Nossa. E como você mesma disse, tem que ter uma sala especial, né? Tem. Tem.
uma sala que seja adaptada para Sim, crianças pequenininhas, para claro. Tem que ser bebezinhos. apropriado, né? Inclusive, essa sala não é usada para nada. Não, ela É fica só fechada. fechada. Ela Fechada e só ela é pra- higienizada no fim da aula, a gente esteriliza tudo, porque os materiais as crianças manuseiam, Põe na eles boca, exato, eles sentam no tatame, os que já sentam, ficam com, então assim, ninguém entra lá de sapato, é tudo com propézinho. Uhum. Fica com o convite para ir conhecer o trabalho. Nossa, Vai ser uma alegria. Você vai amar. E olha, vocês trouxeram tantos livros aqui, né? Uhum. E aí eu vi que tem livros que é para formação do educador e tem livros que vocês utilizam na sala de aula com os alunos. Vocês gostariam de falar sobre algum desses livros? Esse daqui, né, que é o Comece pelo Comecinho. Vou mostrar aqui, ó. Para você, Comece pelo Comecinho, que é da Marta. A Marta Rios, se Deus quiser, em breve Ela vai estará querida. conosco, a Martinha, para falar de como que é esse Comece pelo Comecinho. Vocês poderiam falar um pouquinho desse livro para a gente já fazer um spoiler? Fala, a Marta faz um trabalho lindíssimo. Sim. Ela trabalha lá na Zona Norte. E Ó, tem até ela trabalha, é como você falou, são realidades diferentes. Ela recebe as crianças lá e ela trabalha muito. Todos nós trabalhamos o lúdico, mas é em cima de sucata, então eles constroem muitas coisas. O planeta, por exemplo, uma maquete, tudo a partir de material reciclado, né? E o acolhimento e o amor ali é incrível, é um trabalho lindo. ela diz aqui que começar pelo comecinho. Primeiro, você está estudando a doutrina. Se você está apta, você gosta de trabalhar com crianças, aí você vai fazer o curso, né? Vai usar os livros, vai trabalhar esse lado de formação que ela dá dos evangelizadores. Então, você vai ter que primeiro... Você gosta da doutrina? Pré-requisito, né? Pré-requisito. Gostar de criança. Gostar de criança e ter muito amor. Porque se você não tem amor, nem a si, você não pode dar para o outro. Então, comece pelo comecinho. Primeiro, veja, você gosta mesmo de criança? Você tem paciência? Que nem às vezes eu vou em algum centro espírita, pode ser em Minas ou em qualquer lugar. Eu chego lá e falo, se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui, disponível. Você pode ficar lá com as crianças? Eu falei, tá escrita evangelizadora aqui. É impressionante. Nunca, às vezes eu quero dar aguinha. Não, olha, você pode ficar ali com as crianças. Então, não tem jeito. Eu assumi desde lá de cima e eu tô. Então, comece pelo comecinho. Primeiro, vamos ver. Você gosta de criança? Você tem amor? Tá, já é um bom começo. Aí, vamos estudar a doutrina. Pelo menos, se preparem. Nós pedimos pelo menos que tá já no segundo. A partir do básico 2, mediúnico 1. Isso, básico 2, mediúnico 1, que já tem bastante informação. Sim. Aí vamos fazer o curso. Porque a evangelização está precisando muito de evangelizadoras, né? Hoje a gente está precisando muito. Porque a pessoa vai ter que saber filtrar de tudo aquilo que ela aprendeu, porque a doutrina ela é extensa, ela é profunda, ela é muito densa, né? Exatamente. Então você vai ler a Gênesis, é muito difícil. Então, como que você primeiro escolhe quais serão os temas, né? Elencam os temas que tem que ter um planejamento. Trabalhados. Tem que ter esse planejamento e tem que ter uma crescente nisso. Então a gente começa por aqui, depois a gente amplia aqui, depois a gente vai para essa outra área, depois para essa outra. E a pessoa que está começando pelo comecinho, a gente fala que não adianta só também ter o amor e a boa intenção se você não tem o conhecimento estruturado. Precisa ter para você ser eficiente no seu trabalho, né? Cumprir. Mas assim, então comece pelo comecinho. E você vai estar aqui com a Martinha, se Deus quiser, porque ela é maravilhosa. A gente aprende muito com ela. E aí aqui eu peguei esse outro livro, Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita. Ó, depois a gente vai escrever todos esses na descrição do vídeo. Então a gente vai passar essa biografia na descrição do vídeo. Mas aí me chamou a atenção a pedagogia espírita. A pedagogia espírita, ela é baseada em quê? Assim, se vocês puderem me falar, para a pessoa que nunca leu sobre isso, em que se baseia a pedagogia espírita? Ela é diferente de uma pedagogia tradicional? Como que é? Eu acredito que sim. Eu posso dizer que é porque você vai se basear
nas leis universais, né? Então, a gente está falando de coisas imutáveis, né? Então, com o conhecimento da doutrina, com o estudo, a gente vai introduzir aqueles conceitos que a gente estava falando de um ser ético, né? De um ser correto, através dessa pedagogia. Então, eu vou trabalhar a conscientização daquele indivíduo, é aquilo que a gente falou, ninguém precisa, num determinado momento, nós queremos uma geração futura que não precise de uma lei ou de uma regra para dizer para você o que é correto e o que não é. A gente sabe que isso está dentro de nós. Então, você vai trabalhar todos esses conceitos de uma forma lúdica, que entra aí a pedagogia, né? E buscando os recursos da natureza. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente vai trabalhar fluido vital, por exemplo. Nós trabalhamos o mesmo tema em todos os ciclos, de 0 a 17. Nossa, mas você vai trabalhar fluido vital com o bebê? Vou. Então, assim, tem uma música, e o pai às vezes nunca ouviu aquele termo, aí ele vai buscar estudar. Então, a pedagogia é isso, é trazer a codificação, que é científica, que é coerente e muito atual, para a realidade, um vocabulário acessível a eles, usando os recursos da natureza, de modo geral, assim, né? Então, a gente usa muito recursos lúdicos, né? Para que a criança, inclusive, ela tenha o maior interesse, Claro. vontade de voltar, porque se for uma coisa maçante, uma coisa que a criança não consiga se expressar, que ela não consiga participar, em vez dela começar a amar e respeitar a doutrina, ela vai ter aversão. Pode ser imposto, né? Não pode ser Então, imposto. por exemplo, vai trabalhar reencarnação. É um tema, né? Então, assim, vamos trabalhar. A gente faz um túnel de bambolê com TNT. Olha o túnel da reencarnação. Vamos passar? Quantas vezes a gente passa? Então, assim, tem que ser concreto. Exato, né? Exatamente. Tem que ser criativo. Eu falo que evangelizador tem que ser criativo. Aí tem 4 horas pensando no que você vai fazer. Tem pessoas que falam, mas eu não sou tão criativa. Ótimo. Então, pega a sua habilidade, junta com a do amigo e a gente vai montar uma aula. Sim. Então, é como você falou, tem um começo, meio e fim, tem planejamento, por isso, pedagogia do espírito. A gente fala, deixar claro isso, né? Nós somos espíritos. Sim. O espírito é imortal. Então, a gente tem que construir isso. E agora, pegando esse gancho do que você falou, quando a gente pensa em pedagogia do espírito, ela também é imortal. Exato. Né? Então, porque o processo educativo, aquelas crianças que estão lá, muitas vezes são espíritos muito mais evoluídos ou antigos do que nós. Eu não tenho dúvida. Então, mas que eles têm que continuar esse trabalho de educação espiritual. Claro. Quando eu penso também em pedagogia espírita, eu posso até estar falando algo não de acordo, porque eu não sou evangelizadora, mas eu sou pedagoga. Claro. Mas faz todo sentido. Tem todo sentido. Mas, para mim, o maior pedagogo que existiu na Terra foi Cristo. Ah, sim. Tem dúvida. Então, quando eu penso em pedagogia espírita, para mim vem muito os ensinamentos do Cristo mesmo, que ele foi o nosso maior mestre. Com certeza. Ele é o modelo. Ele é o modelo. E quando a gente pensa na pedagogia espírita, é baseado também totalmente nos ensinamentos do Cristo, né? Uhum. A gente tem que lembrar, e para quem está chegando agora, não conhece tanto, não está tão ligado ainda à doutrina espírita, além a doutrina, o Kardec, pela codificação, trouxe muitos elementos do mundo espiritual. Então, como funcionam, como são essas leis da natureza, essas leis universais, sim. Como que é regido todo esse universo. Mas, por outro lado, também trouxe toda a parte de uma releitura desse Evangelho do Cristo. Releitura no sentido de que garimpou algumas passagens, não todas, importantes para que essa formação moral se consolidasse, né? Então, sim. A meu ver, quando eu penso em educação do espírito, a gente não pode esquecer nunca que ela perpassa, e eu tenho certeza, né, que vocês também acreditam nisso, pelos ensinamentos do Cristo. É a base, né? A base. A gente fala da codificação, mas, né, o quarto livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a parte bíblica toda, né? O conteúdo todo de Cristo. Então, sim. Assim, trabalhamos todas as salas, nós temos o boneco de Jesus, então ele está presente em todas as aulas. Eu falo, nós não trabalhamos para o semeador, para o Luz Divina, trabalhamos para Jesus. Né? Então é isso, é o acolhimento, o amor e se preparar. Eu acho que o que tem que ser desmistificado um pouco de trabalho de evangelização
é que não é recreação, porque às vezes a gente vê no rosto das famílias uma surpresa quando a gente faz uma mostra no final de ano, às vezes a gente faz um encontro para mostrar os temas que foram trabalhados e as crianças constroem a aula da morada, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, então eles constroem trabalhos lindos e o pai fala assim, nossa, mas que difícil, vocês trabalharam isso com as crianças? Trabalhamos. Então, assim, tem como levar para o lúdico os conceitos que os adultos estudam. Então, evangelização não é recreação. Eu acho que isso é super importante deixar claro. E assim, tem um processo contínuo, sistematizado, né, que forma seres pensantes e racionais, eles vão concluir, que é o que a gente espera, né, do ser humano, e que dá continuidade, eles vão levar isso para a vida adulta deles, né? Hoje nós temos, né, muitos ali que já trabalham conosco, foi aluno da Lucila, foi aluno meu e hoje é evangelizador. Então a gente vê que frutificou. Sim. Isso é legal. Eu acho isso super importante. E é como você falou, a gente precisa das crianças nas casas espíritas. Precisa. Nós precisamos que as famílias levem as crianças às casas Sim. espíritas, porque nós vemos um esvaziamento grande. Sim. Então, se não tem, às vezes, naquela casa que você frequenta, né, que você está lá, mas tente procurar alguma forma de, às vezes, levar numa outra casa para evangelização, mesmo que você vá para os tratamentos, para a palestra pública num outro momento, né? Eu acho. E o que eu acho, e aqui fica uma sugestão, uma dica, uma ideia que me ocorreu agora, é que talvez tivessem que promover maiores encontros de evangelizadores também. A gente fala muito no feminino, mas que também existem tem muitos rapazes, né? Homens. Que não, isso não é uma tarefa Não. feminina. Não. E que a gente comece, né, com uma proposta até para a USE, que eu sei que já realiza alguns encontros, mas de deixar isso mais em evidência. Porque toda a formação mais importante da criança é de 0 a 7 anos. É verdade. Toda. Você está formando, né? Toda. É a base. Que ela vai carregar essas sementes plantadas para o resto da vida. Sim. Então, que as casas espíritas façam realmente uma força-tarefa nesse sentido, de se unirem, né? Aqui fica um convite das casas se unirem, trocarem experiências, porque todos estão buscando os caminhos dentro da sua realidade, do que é possível ser feito, né? E valorizar, de quem está mais à frente, divulgar com quem ainda está começando. Buscar, dar a mão, né? Dar a mão. E eu acho importante também enfatizar isso, né? Que as casas espíritas têm que valorizar esse trabalho. Sim. Porque a assistência é extremamente importante, a palestra pública muito esclarecedora, né? Mas é o que eu falo, se não houver evangelização e crianças novas, jovens novos na casa, o trabalho vai morrer um dia. Porque eu não vou estar lá sempre, nem a Lucila, a gente tem que ir passando, né? E é desses que estão chegando, e é através da evangelização que eles chegam. O jovem precisa de coisas dinâmicas, ele tem que estar na casa, mas ele quer atuar. É dele isso, né? E a gente sempre pega, né, os jovenzinhos. Você não quer ajudar? Vamos lá. A gente, sabe, vai direcionando eles para uma sala, para outra, né? Aí eles começam a gostar. Sim, porque mesmo que ainda eles não estão ainda fazendo se curso. Porque está estudando, ainda não tem condições de ser um evangelizador, ele pode ser um monitor. Ele pode auxiliar no corredor, ele auxilia com as crianças. Então, assim, ele tem que ser útil, eles têm que estar dentro da casa, inserido, né? É importante. E aqui tem outros livros, né? Sim. Então a gente viu alguns livros, depois a gente vai colocar todos. Esse é para quem quiser. São leituras mais para. Esse aqui é mais para pais. A gente trabalha aqui dos Fundamentos Educacionais para a Escola do Espírito, do Eurípides Barçanufo, eu acho que foi o que a Mara também comentou sobre esse livro. E esse foi do último encontro, que foi em janeiro. Educar para Evangelizar com Jesus. Que é também de lá. Foi lindo esse encontro, foi em janeiro, eu estive lá, né? Inclusive foi ela mesma, a Alzira, que autografou. Lá de Sacramento. De Sacramento. E nós estamos indo de novo para lá. E como o Daniel falou, né? Nós estamos montando o centro educacional, que a Mara já falou. Sim. Que é aos moldes de Eurípides. Esses materiais são para tornar o ser mais reflexível, buscar o conhecimento e o estudo, né? Então, assim, é material de apoio para nós estudarmos,
para auxiliar. E tem o material lúdico que a gente busca, né? Então isso que eu gostaria que vocês falassem. As parábolas Olha só, infantis. gente, a Turma da Mônica, É muito bonitinho. você pode comprar para ler para o seu Pode. filho. Sim, a Turma da... Pequeno Evangelho. A Turma da Mônica tem uma coleção enorme. Enorme, muito bonitinho. Muitas pessoas às vezes querem e nem sabem, né? O que ler para os filhos, E né? pode ler isso Tem aí uma que literatura... a Turma da Mônica é maravilhoso. fala tudo, né? Olha, então aqui, ó, sobre indulgência, sobre perdão, só para dar uma palhinha Os aqui pra temas, vocês, sobre amor, sobre paz. Então, para você estar conversando aí com Adeilson Salles também, ele escreve para crianças e assim são temas maravilhosos, todos, né, de fundo moral. E é uma forma gostosa de trabalhar o certo e o errado com eles. São parábolas. E é como você falou, são espíritos assim já muito, às vezes você programa uma aula e vou fazer essa dinâmica, aquela dinâmica, essa brincadeira, são momentos, né? Eles já fecham, eles já concluem, porque você fala, olha que serzinho tá nesse corpo. Agora uma pergunta para vocês que estão atuando há tanto tempo. O que impactou ou o que impacta a vida de vocês como evangelizadoras? O que mudou, né? O que trouxe para vocês o fato de vocês serem evangelizadoras? Porque vocês impactam a vida de muitas famílias. Mas agora é uma pergunta para o retorno. Eu tô sentindo porque eu tô com a minha netinha de 5 anos. Então, eu acabo fazendo com ela uma aulinha dinâmica, mas colocando também todo o ensinamento, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então, eu tô achando que tá muito gostoso. É diferente, porque ela já tá... Pô, ela dá um baile, né? Que às vezes ela chega para mim, 5 anos, ela fala assim, estou entediada. Vó não vovó. vale, viu? Vó não vale. Você acha? Entediada, com 5 aninhos. Então, eles estão muito, nossa, além do que você possa imaginar. Eles estão preparadíssimos. E às vezes ela olha para mim, ela fala, tô de olho, vovó. Eu falei, eu também tô de olho em você. Então, a gente vê que são espíritos que já vieram com uma bagagem muito evoluída. E então, é bom esse meu lado, foi ótimo. Porque eu sei lidar com ela. Que nem o meu marido falou assim, ela faz tudo o que você quer. Eu falei, Eu acho que nos traz, eu não sei, Malu, mas eu penso assim, me trouxe mais maturidade, também. me trouxe mais paciência, porque quando você começa, você fala, olha que legal, eu tô estudando, eu vou lá ensinar. Não vou ensinar, eu vou aprender. Então, me trouxe mais humildade, né? Mais compreensão das coisas. O tempo das crianças é outro. Então, assim, hoje eu entendo que eu só aprendo, né? Então, é uma troca. Tanto que a gente costuma dizer, ali nós não é escola, nós não somos professores. A gente vai ali mediar, facilitar. Então, eu acho que isso me trouxe mais maturidade. Hoje eu sou mais feliz. Eu gosto. De estar com as crianças. Amo. Eu amo estar com eles. Olha, nós falamos aqui sobre muitas coisas. Que recado vocês dariam para os pais, para essas famílias que frequentam uma casa espírita, que têm os filhos... Vamos chamar a idade escolar, porque a gente sabe que é, né? Nesse período aí todo. Que conselho vocês dariam ou que chamamento vocês fariam para essas famílias para tentar despertar neles essa importância sobre uma criança participar de uma evangelização? Eu diria que a responsabilidade maior que Deus nos dá enquanto nessa existência, no caso dos pais, né, a gente está falando para eles, é ser tutor desse espírito, né, conduzi-los. Então, que eles façam isso da melhor forma possível, que seja a tarefa prioritária da vida deles, né, e cuidar desse espírito, dessa parte moral, né, da ética desse ser de informação, é muito mais importante, até eu diria hoje, do que o balé, o inglês, porque nós achamos hora e tempo para priorizar tudo isso, né? Então, que tenha esse espaço na agenda das famílias para ir à casa espírita, como você até falou. Fica o convite, na minha região não tem, vamos buscar onde tem uma. Faça disso um compromisso semanal para a sua família.
Eu acho que é uma chamada muito importante isso que você falou, Alexandra, porque é o que você falou, quem quer acha tempo, primeiro É, ponto. Uhum. é. Então, nós vemos hoje em dia muitas crianças sobrecarregadas com uma agenda, né, de Sim, futebol, Muito. natação, balé, Exatamente. inglês, né, é. piano, né, Muitas coisas. e aí não tem tempo para É. cuidar desse espírito. E é algo que a gente fala muito, né, nas leituras dos evangelhos, nos nossos estudos, nas palestras que a gente escuta, o quanto a gente cuida do físico, mas deixa A o desejar, né? espiritual para a hora que der, para a hora que tiver tempo. Então, não é para a hora que der, para a hora que tiver tempo. É. Eu penso que assim como a gente tenta escolher uma boa escola para os nossos filhos, principalmente aqueles que têm um recurso que possa pagar uma escola privada, mas que a gente prioriza isso. Então, por que que a gente não prioriza também um curso de evangelização? Exato. Da criança estar nesse momento, Uhum. lá, né? Eu, como falei novamente, meus filhos acabaram passando por um período de catequese, porque naquela época eu era católica, mas eu lembro que era um compromisso que eu tinha assumido com eles. Sim. Valeu Por muito. 2 anos, não podia faltar, então tinha que frequentar o curso, tinha que ir às missas. Então, que isso não seja imposto, mas que seja realmente um convite sincero, né, para Claro. essas famílias, Sim. para elas levarem essas É. crianças para a evangelização. Porque se você, né, não quer chorar no Depois. futuro, dê a evangelização agora. Porque até os 18 anos, eles vão receber, né, toda aquela boa informação. Depois você pode soltar. Cabe a nós direcionar, né? Aí Cabe aos pais. solta, eles vão, a gente só tem orgulho, fala, É. puxa, valeu. Que nem eles falam, ai, você era muito chata. Eu falei, mas filho, eu não tô chorando agora, vocês estão bem, vocês têm a sementinha, é só seguir. Mesmo que vocês não vão trabalhar agora nessa área, porque vocês estão numa outra pegada, né? Sim, Mas um dia você vai falar, poxa, eu quero voltar, e você sabe para onde vai voltar. Então, os pais, por favor, Tragam. tragam as crianças. É. E depois faz pergunta, ai, como que foi a aulinha? Que nem eu Tem que sempre falo. participar. Participa. É a família, não é a criança, é a família. Você sabe contar a historinha que a prof, né? A professora falou, tal. E eles falam, ela tem uns que falam até demais. É floreio, mas não foi mal, deixa florear. Mas isso é muito importante. sim. As famílias. Eu fui Caxias ali, tal, mas hoje eu fico muito feliz. Os meus também frequentaram. também, A minha trabalhou conosco. Como a nossa, Lucila falou, hoje fofa. segue outro caminho por conta do trabalho, né? Porque estão no começo de carreira, Então, lutando assim, pelos sonhos. exatamente. Não está no semeador, mas faz trabalhos voluntários Aí bonitos tá. em São Paulo. Então, aí eu olho e falo assim, não, é um ser do bem. É isso que a gente está buscando. Eu acredito que vai chegar um momento da evolução que nós não vamos ter esse rótulo, o espírito católico, o evangelho, somos cristãos, né? E é aquilo que a gente começou no início a falar de ética. É um ser ético, correto, e é o que importa, né? Mas para isso a gente tem que levar o filhinho lá e participar, tem que estar junto. Sim. Não basta levar o filho. Eu falo, gente, aqui não é depósito de criança, tem o encontro dos papais ali. Isso é uma outra coisa, porque a gente acaba desfazendo alguns mitos, né? Que a sala das crianças é uma sala de recreação infantil. Que não Então, é. não é. Existe, mesmo nas casas pequenas, nas casas menores, existe todo um planejamento, existe Cuidado. um compromisso com a evangelizadora. Sim. Então, tem uma pessoa lá que está lá preparada para estar recebendo essas crianças, que preparou aquele momento Exato. com amor, com carinho, com ética, para oferecer o melhor. Então, que a gente, enquanto família, também entenda esse papel e esse lugar. Exatamente. Perfeito. Muito importante. Muito bem colocado. É Muito, isso. muito bem colocado. É isso. Que mais? Ó, você Que tá vendo? Eu já dei uma hora Viu? papeando aqui. E a gente poderia conversar sobre muito mais tempo. Mas para o finalizar, fundamental foi, né? Pode que falar. mensagem, que Falamos. recado final vocês gostariam de falar aqui? Ou, enfim, as considerações finais. Todos esses livros, vocês não se preocupem, que estará na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse na leitura. A gente vai colocar também
os endereços destas casas para quem for próximo e quiser ir lá fazer uma visita. É muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo, é gostoso, é prazeroso, né? Eu acho que a consideração final é isso, é agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade. É mesmo. Fica o convite, como você falou, né, para conhecer o trabalho da evangelização do semeador, Wagner ou também da pode casa, da Luz também, né, Lulu? Ou da casa que for mais próxima, né? Sim. Então, assim, cuidem desses espíritos que hoje nós estamos, né? Tutores aí deles. A gente não é pai nem mãe, estamos pai e mãe. É. Então, vamos fazer o nosso melhor. Eu acho que é isso. Muito obrigada pelo espaço. Imagina. E eu também. Eu fico muito grata, né, por a gente poder colocar tudo aqueles nossos ensinamentos, que são poucos, mas são bons para ajudar todas os novos evangelizadores, eu vou falar. É. Novos evangelizadores. Tanto, porque você sabe que em sala é muito bacana quando tem um evangelizador e uma evangelizadora. Pena que a gente não consegue, mas é muito importante a figura masculina e a feminina, viu? Os meninos gostam muito, os dependendo da meninos- faixa etária. Exatamente, é muito importante, porque parece assim uma família, né? O pai e a mãe ali dando evangelização, tipo, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho, nossa, quando tem um evangelizador junto com a evangelizadora, eu acho maravilhoso. Fica Com o convite, um né? grupo, né? Fica Então, vamos desmistificar mais uma É, coisa. fica aí o convite Homens, para os meninos virem Ai, trabalhar. homens, por favor. vão lá É, trabalhar nas salas de evangelização. Nossa, porque é Um muito convite. importante, eles dão muito apoio. E eu acho que essa figura masculina, como você disse, principalmente para os meninos maiores, é muito Sim. importante essa presença, né? é muito legal. Eles criam um vínculo de amizade, né? Porque você está toda semana ali e às vezes a partir dos temas eles se abrem e eles levam às vezes aflições e problemas que eles estão Mas vivendo os evangelizadores. com os evangelizadores que às vezes não compartilham em casa. Olha que bacana. É. Então, Então, nós só temos a agradecer É, a oportunidade e dizer que quem for, né, partir para evangelizador, evangelizadora, é muito maravilhoso. Eu até falo que eu tive um acidente e que o baú do caminhão caiu em cima do meu carro. E eu fui muito ajudada. Eu acho que foram as crianças, foram todo aquele envolvimento com elas, porque eu só tive alguns arranhões, né? E um bracinho quebrado. E foi muito maravilhoso, porque eu senti, né, uma presença muito amorosa, da espiritualidade das crianças, do movimento em si. a gente sabe que a gente bacana, recebe muito mais do que dá. Muito, 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 muito. Então, eu me vi até lá no outro plano, tal, voltei, ainda falei, quando eu voltei, Fica aqui. eu falei assim, ai, não foi dessa vez, e o enfermeiro que estava me atendendo falou, o que foi, senhora? A senhora falou comigo? Eu falei, não, eu tô conversando aqui com os meus anjinhos de Meus guarda, amiguinhos. meus amiguinhos aqui, que eu falei, teve que voltar, né? vai ter que fazer mais evangelização aqui. Não Não tá- do Candário. Não está na hora de ir, não. Tá, né? Então, foi muito bacana. Gente, olha, eu achei que foi, eu preciso falar isso porque é muito envolvente, que eu senti muito esse carinho das crianças, porque eu não sentia dor. Toda quebrada, arrebentada, eu não sentia dor. Parece que eles me deram, sabe, me cobriram com uma proteção, e ele falava de 0 a 10, qual é a sua dor? 0. Não é possível. Não, 0. Então, eu só tenho que agradecer. Olha, às vezes tinha dias que a gente saía assim, né, da sala, mas foi muito bacana. Agora eu vejo nossos aluninhos, são pais agora. Ai, que coisa mais linda. Tia Lu, olha, meu filho, não sei o quê. Isso ó, a gente encontra com eles na rua. Ei, tia Lu, tudo aqueles homão, as moças abraçando a gente. Ai, gente, olha. Esse é o melhor retorno. Não tem preço. Não tem preço. Não, né? Saber que se tornaram pessoas do bem e que, de alguma forma, vocês tiveram um papel importante nisso. Né? Que é melhor que isso? Evangelizadores e evangelizadoras. Vamos lá. Precisamos de homem e mulher dentro da sala para ajudar, tá? Não é só a mulher quem tem o compromisso.
os homens também. E eles são bacanas, São. viu? Fica gostoso a aulinha, eu já fiquei, é muito legal, tá? Sim. O convite tá aqui, tá? Obrigada, um beijo. É para todos, o trabalho é para todos. Exatamente. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês duas, muito obrigada. E sempre quando Gratidão. tiver algum evento, algum encontro Sim, vamos nesse te sentido, avisar. nos avisem para a gente ajudar na Obrigada. divulgação, para que mais pessoas possam ter acesso a essa riqueza de trabalho. Muito Sim, obrigada. Sim. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, né? É. Essa é a minha. Nós combinamos lá em cima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.